receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define só. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio virtual nacional do IFPR Campus Pernambuco Borba. Meu nome é Denise Vitória e a gente organizou uma roda de conversa para apresentar os trabalhos de pesquisa feitos pelo projeto Mais Que Meninas. Essa foi a forma que a gente encontrou de compartilhar as nossas pesquisas nessa pandemia, nesse tempo que a gente está passando de isolamento social. Antes de cada pessoa apresentar o seu trabalho, a sua pesquisa, eu queria convidar a professora Roseilda, coordenadora do projeto, para falar um pouquinho do projeto Mais Que Meninas. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer estar participando desse primeiro simpósio nacional virtual, né, um simpósio com diversas temáticas, né, que enriquecerão os nossos conhecimentos, e é um prazer também apresentar para vocês um pouquinho dos nossos trabalhos, do que está sendo desenvolvido no projeto Mais Que Menina. Esse projeto teve início no IFPR em junho de 2019, assim que eu cheguei no campus, né, que eu venho de uma redistribuição de outro campus. O objetivo do projeto é construir um espaço de diálogo, né, entre o campus do IFPR, Telêmaco Borba, e a comunidade. E, com isso, poder ampliar as discussões sobre os tipos de violência, de gênero, propiciar ações de fortalecimento do protagonismo dessas meninas. É um projeto voltado para um público jovem, de meninas, né, que estão aí iniciando o ensino médio, então é um público bem jovem, meninas e meninos também, temos alguns meninos que participam desse projeto. A metodologia consiste em ações específicas, né, a gente faz ações pontuais no campus, com relação ao Dia Internacional da Mulher, o Dia Internacional da Menina. A gente faz analogias a momentos assim, bem específicos com relação à violência de gênero, e a gente se encontra periodicamente para discutir essa questão do empoderamento, do lugar de fala dessas meninas, a questão da violência, a gente discute os números, a gente discute os tipos, né, a gente fala sobre o feminicídio, sobre o empoderamento, sobre esses tipos de violência que a gente deve, né, ficar atento com relação às modalidades que acontecem. E agora estamos desenvolvendo, depois dessa pandemia, claro que a gente teve que se readaptar às discussões, a como a gente faria as ações do projeto, e periodicamente a gente se reúne virtualmente para falar sobre as pesquisas que estamos desenvolvendo, né? E agora a gente está com uma pesquisa muito interessante, que é sobre a representação da mulher em várias áreas do conhecimento, na história, na literatura, né? Então, nesse momento, a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente está fazendo, né? São várias pesquisas. Então, pesquisas sobre meninas, sobre mulheres que se destacaram na ciência, sobre a mulher na história, sobre esse lugar de fala, sobre a mulher aguerrida, e gostaríamos de compartilhar com vocês, para que vocês tomassem gosto também, entendessem qual é a proposta do nosso projeto, e, quem sabe, assim, servir de inspiração em outros espaços para outras meninas e todas as mulheres, né, e meninos e homens também que se interessam por essa temática. É uma temática instigante, importante, a gente entender como é que se dá esse lugar de fala, esse empoderamento, discutir os tipos de violência, discutir a sociedade que foi estruturada, erguida sobre um olhar muito patriarcalista, né? Então, o projeto ele é amplo e discute essas questões. Então, eu acredito que vai ser um momento muito prazeroso, assim, para todos nós,
ouvirmos, né, um pouquinho sobre o que as meninas que fazem parte e os meninos também desse projeto estão pesquisando. É isso, Denise. Bom, agora a gente vai iniciar nossas apresentações e eu queria chamar a Brenda para falar um pouquinho sobre a pesquisa dela. Brenda, pode começar. Ela foi uma pintora barroca do século XVII, que começou muito nova a carreira dela, com 17 anos ela já pintava, e ela sofreu um abuso sexual ainda aos 17 anos. E toda a carreira dela é resumida a esse abuso, digamos assim. Eles dizem que a arte dela é uma vingança a esse estupro. Daí, quando não relacionam a pintura dela, a vingança, relacionam com, tipo, tirar tudo a história dela da arte e dizer que é arte por arte. Daí, meu trabalho tem como intenção verificar se realmente tem como tirar a história de um artista da obra dele e verificar se tudo que a Artemisia fez foi realmente com o intuito de vingar o estuprador dela. É importante pesquisar sobre isso, porque a Artemisia foi uma mulher muito forte, tipo, século XVII, e ela foi muito importante para a história. É isso. Muito obrigada. Agora, a próxima que eu queria chamar para falar um pouquinho para vocês aqui é a Natália. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o caso Madeleine e o índice de desaparecimento de crianças aqui no Brasil. Para quem não sabe, o caso Madeleine aconteceu em maio de 2007, em Portugal, quando uma criança britânica de 3 anos, a Madeleine McCann, desapareceu do quarto de hotel onde ela estava. O caso ganhou bastante notoriedade por ter sido em Portugal e essa família ser estrangeira e tudo mais, por serem turistas, e ele ganhou uma grande notoriedade. Durante os anos, tiveram vários suspeitos e várias investigações, mas ainda nada muito conclusivo. Em 2017, Christian Bruckner foi denunciado como o mentor desse crime, né, por um amigo dele, depois deles terem conversado sobre esse caso, e ele deixar meio explícito coisas que uma pessoa não saberia sobre o caso. Ele era alemão e, na época, morava em Portugal. Ele já tinha sido condenado por conta de tráfico de drogas, abuso e arrombamento de quartos de hotéis. Então, tudo leva a crer que seja ele. Agora, nesse ano, as investigações estão um pouco mais fortes, tanto que apareceu novamente nos noticiários, e está se falando um pouco mais sobre o acontecido. É muito triste quando esse tipo de caso acontece, mas é muito importante também o debate que ele levanta. A gente tem no Brasil um grande número de crianças desaparecidas. Tem um estudo que diz que em 2018, mais de 50 mil crianças sumiram no Brasil. Então, é um número muito alto para um país como o nosso, né? E a gente não vê tantas notícias ficarem realmente famosas ou casos realmente ganhando notoriedade dentro do nosso estado ou dentro do nosso país. E é importante a gente analisar o porquê que isso acontece e qual que é a relação desses dois casos, o que eles têm em comum e por que eles são tratados de forma tão diferente. Só para trazer um pouco mais de dados, o Paraná tem um órgão que é especificamente para cuidar de desaparecimento de crianças, que é o Sicridi, e ele recebeu em 2019 115 comunicados de desaparecimento de crianças. Então, como ele trabalha só com crianças, foram 115 casos, que dá 18 por mês. Ainda assim é um número muito grande, mas felizmente eles têm resolvido muitos casos, a grande parte deles. Também é bom a gente pensar também que a maioria desses casos, 66% desses casos, são crianças, são meninos, principalmente de lugares pobres, o que tem diferente com o desaparecimento de adultos, que na boa parte das vezes são mulheres que sofreram violência doméstica ou foram abusadas de alguma forma, e o estuprador, enfim, achou que a melhor forma de se livrar disso seria desaparecendo com o corpo. Então, tem essa diferença entre tanto os números quanto a razão de cada crime acontecer. É isso. Obrigada, Natália. Agora, a Ana Beatriz vai falar um pouquinho para a gente.
Oi, gente, eu vou falar sobre Maria Quitéria, que é conhecida como a Joana d'Arc do Brasil. Maria Quitéria de Jesus nasceu em 1792, na fazenda Serra da Agulha, em São José das Itapororocas, que atualmente é a Feira de Santana, na Bahia. Maria Quitéria foi uma mulher que ela sempre teve grande apreço por caçar e por lutar, e sempre admirou muito esse ato. Ela lutou na linha de frente da guerra pela independência do Brasil. Isso tudo numa época em que as mulheres tinham uma rotina totalmente dedicada ao lar. Então aí ela já saiu totalmente do padrão que era estipulado a ela. A resistência brasileira estava procurando por homens dispostos a lutar. Isso chegou aos ouvidos de Quitéria e ela decidiu lutar pelo seu país. Ela pediu ajuda para a irmã dela. A irmã dela era casada com um militar e a irmã dela então pegou uma roupa militar, vestiu a Quitéria e cortou o cabelo dela e mandou ela para o alistamento. Ela conseguiu entrar e logo ela já foi para a linha de frente. Ela se mostrou muito habilidosa e com artilharia, ela nadava muito bem, então ela sempre conseguia lutar na água e caçar coisas, ela era muito boa. Quando ela sumiu, o pai dela ficou muito preocupado, então ele foi atrás dela. Quando ele achou ela, ele foi pro general, né, que era um homem, então ele ia tratar da filha dele com um homem. Ele falou, olha, aquela ali é minha filha, ela mentiu tudo sobre ela e eu vou levá-la para casa, porque eu sou responsável por ela. Só que os generais não deixaram, porque ela era um soldado de grande habilidade. Eles falaram, olha, você não vai levar sua filha para casa porque ela quer lutar. Então a gente vai dar para ela vestes femininas, que era um saiote de lã, e tinha uma pena no chapéu dela que diferenciava ela. E foi ela mesma que fez o traje feminino dela, e ela era a única mulher lutando, então só ela usava aquele. E dava pra ver ela de longe. A partir desse momento em que ela se negou a voltar para casa, o pai dela falou que não ia mais aceitar ela como filho, porque isso que ela estava fazendo era uma desonra para a família dele. Porém, o Brasil ganhou a independência e Dom Pedro I ficou muito admirado da bravura de Maria Quitéria e concedeu a ela o título de... deixa eu ver aqui. Ela foi condecorada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, que era, na época, e ainda é de grande importância. Então, ela foi condecorada e Dom Pedro I escreveu para ela uma carta dando aposentadoria militar. Ou seja, ela estava livre de tudo e ele ainda mandou para o pai dela uma carta falando que ela foi de grande importância para o Brasil ganhar a independência e que ele devia aceitá-la de novo, porque era uma grande honra ter uma mulher que ajudou tanto o Brasil na família dele de novo. Maria Quitéria foi tão importante para as forças militares do Brasil que até hoje, cada junta militar, cada prédio do exército tem que ter uma foto dela emoldurada. Maria Quitéria tem que ser um exemplo para todas as meninas, porque nós podemos ser o que nós quisermos. Então, a gente tem que ir à luta e a gente tem que pôr na nossa cabecinha que a gente não tem que seguir os padrõezinhos. E ela, uma mulher que viveu numa época onde a obrigação dela era ter filhos e cuidar do marido, se vestir de homem e ir para a guerra é um ato que a gente tem que admirar muito. E é isso, a minha pesquisa sobre Maria Quitéria. Muito obrigada, Ana, muito interessante. Agora, quem vai falar é o Leandro. Leandro? Minha pesquisa é sobre as mulheres na ciência, com foco em Rosalind Franklin e Marie Curie. Por um lado, Marie Curie recebeu muito reconhecimento sobre seu trabalho. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel, e a única, de Física e Química. Ela é considerada hoje a pioneira do campo da radioatividade, e ela descobriu dois elementos. O trabalho dela levou à sua morte, e até hoje em dia sua área de trabalho, que ela trabalhava com seu marido, até hoje em dia tem radioatividade por lá, que ela mexeu com o elemento. E também estou pesquisando sobre Rosalind Franklin, que, ao contrário de Marie Curie, ela não recebeu seu reconhecimento. Os trabalhos dela sobre difração de raio-x foram essenciais para descobrir a dupla hélice do DNA. E mesmo assim ela não recebeu o prêmio Nobel.
E as pessoas que usaram seus trabalhos, 2 homens que usaram seus trabalhos, receberam o Nobel em Físio e Medicina. E ela até falaram que ela poderia receber um de Química, mas o Comitê do Nobel não foi favorável a essa decisão. Então, eles não apoiaram isso. Daí, estava querendo focar nas duas. A Marie Curie, mesmo com nada favorável, conseguiu esse reconhecimento. E é pena que Rosalind Franklin não conseguiu, mas fez. Se conseguisse, tinha feito por merecer. É isso, a minha pesquisa. Obrigado, Leandro. Agora a gente encerra esse primeiro bloco das apresentações e a gente vai para as perguntas. Então, agora é a Natália para a Brenda, né? Tá. A minha pergunta é: qual o legado de Artemisia para as mulheres na atualidade? Então, a Artemisia, ela sofreu muitas das coisas que a gente sofre hoje em dia. Por exemplo, quando ela foi estuprada, diziam pra ela que a culpa era dela, tanto que, tipo, chamavam ela de prostituta nas ruas. E o pai dela, quando ele foi no tribunal, ele disse bem assim que o estupro da Artemisia deu muito dano ao bolso e à honra dele, por causa que ele conseguiria menos dote e tal. E a Artemisia também, ela tinha a mesma profissão que o marido dela. Então, ela ganhava mais que ele, o que causava muita briga na casa. Ele não aceitava isso, ele não aceitava que uma mulher, que era a esposa dele, ganhasse mais que ele no trabalho. E, tipo, tudo isso a Artemisia sofreu há muitos séculos atrás e ainda se reflete nos dias de hoje. E ainda assim, a Artemisia foi uma poderosa artista. Tipo, ela que foi a primeira mulher a entrar para a Academia de Artes de Florença. Tiveram que aceitar ela porque a arte dela era muito boa. Então, a força da Artemisia é muito significante para que, hoje em dia, mulheres artistas também possam se inspirar nela e conseguir seguir em frente. Agora é a Brenda que pergunta para a Natália. Por que as crianças brasileiras não têm tanta repercussão no desaparecimento delas? Uma das questões que são levantadas quando a gente para pensar nessa questão de reconhecimento dos casos e notoriedade dos casos é porque quando a gente está falando sobre o desaparecimento das crianças no Brasil, ao contrário do caso da Madeleine, são crianças da periferia, crianças que os pais não têm tantas condições e que, por conta disso, elas acabam sendo meio que deixadas de lado pelo sistema e por toda a mídia em geral. Então, a gente pode ter, às vezes, muitos casos de crianças morrendo ou de crianças desaparecendo, mas se não for ninguém relevante, a gente não vai saber o que está acontecendo, não vai chegar até a gente. Então, é realmente essa questão de classe entra nessa briga por notoriedade. Agora é a Yasmin que vai fazer sua pergunta para Ana. Ana, como Maria Quitéria pode ser considerada uma inspiração nos dias de hoje? Maria Quitéria foi uma mulher muito corajosa e eu acho que muitas vezes o que falta para alguma mulher dar o pontapé inicial para sair de alguma situação onde ela não deveria estar ou onde ela é desconfortável para ela é a coragem. Por exemplo, usando um fato que não tem nada a ver com Maria Quitéria, quando uma mulher tem medo de sair de um relacionamento abusivo, tem medo de sair de casa e deixar o marido, ela pode lembrar da coragem de outras mulheres no passado. Mesmo não tendo nada a ver, mas eu acho que a coragem de Maria Quitéria inspira mulheres até hoje. Agora é a Mariana para o Leandro. Bom, Leandro, eu queria saber qual é o seu interesse em pesquisar as mulheres na ciência. Bem, é que naquele tempo, mesmo nada sendo favorável, elas conseguiram mostrar seu trabalho. E com foco em Marie Curie e Rosalind Franklin, que são 2 exemplos contrários, né? Enquanto uma, a maioria dos estudantes hoje em dia conhece Marie Curie e sabe que ela recebeu o seu Nobel em Física e Química. Muita gente não sabe quem é Rosalind Franklin, ou seu reconhecimento, que ela não teve na época, né, pelo menos. Outro exemplo, nada a ver, mas Van Gogh, sabe? Não teve seu reconhecimento certo ali, pelo menos o que devia, né?
E elas pegaram e apesar de tudo ser contra, dentro de casa mesmo, imagina. Se há 50 anos atrás, menos que isso, tem casos até hoje em dia, que os pais não apoiam a filha a querer estudar, ou se alguém, elas pegaram e conseguiram. Tipo, e hoje, nossa, seus nomes estão escritos em livros. Tipo, a gente estuda coisa na escola baseado no trabalho delas. Então foram muito importantes mesmo, e mesmo tudo sendo contra, conseguiram. É esse meu interesse nesse trabalho, destacar isso. Ok, acho que todas as perguntas foram feitas, né? Não ficou faltando nenhuma? Tá. Então, eu queria passar a palavra agora para a professora Roseilda para a gente dar continuidade para o segundo bloco, com as outras apresentações. Ok, obrigada, Denise. Muito, muito bom ver as meninas e o menino, né, Leandro, entre as pesquisadoras, e temáticas instigantes, interessantíssimas, e eu fico muito orgulhosa de vocês, né, terem esse lado, assim, de pesquisadores, para além de estudantes. Isso é muito comovente, eu diria, e eu fico muito alegre com isso. Então, vamos dar continuidade às próximas apresentações. Eu gostaria de convidar a Yasmin e a Mariana para fazer a sua explanação. Oi, então a gente vai falar sobre os casos da menina Eloá, da menina Araceli e da menina Malala Yousaf. Bom, nós estudamos as três juntas, porque a gente conseguiu fazer uma ligação entre ambas, né? Na questão de violência, de feminicídio e também por muita justiça, porque os casos assim tiveram bastante repercussão, mas justiça mesmo, nada. O da Eloá até, né, quem cometeve o crime está preso, mas no caso da Araceli e da Malala mesmo, ninguém comenta muito sobre isso, né? Eles falam sobre o que aconteceu, mas ninguém fala do depois, né? De quem fez essas coisas. Todas elas sofreram esse atentado quando elas eram de menor de idade. A Araceli era uma menina, Eloá tinha seus 15 anos. E todas elas foram vítimas de tudo isso apenas por serem meninas. Todas elas sofreram violência psicológica, violência até física, levando até 2 meninas ao óbito, né? Ok, Mariana e Yasmin, muito obrigada. Eu gostaria de convidar agora a Denise, né, que foi a nossa mediadora de hoje. Então, assim, ela está nessa função de mediar essa nossa roda de conversa, mas também tem a pesquisa dela e gostaria de apresentar. Então, Denise, fique à vontade. Então, a minha pesquisa é sobre a representação do coletivo de meninas no ambiente escolar. A gente sabe que a escola, como ela é parte da sociedade também, ela acaba reproduzindo algumas opressões dentro desse ambiente. Então, eu fiz essa pesquisa sobre a importância desse coletivo, dessa união das meninas no ambiente escolar. Porque a criação desse espaço, desse coletivo, acaba abrindo portas para mudança, né? Porque coletivos podem ser um lugar de acolhimento, de diálogo, de reivindicação, porque a gente pode mudar o ambiente escolar para melhorar para nós meninas, e é sobre isso minha pesquisa. Ok, Denise, muito obrigada, viu? Muito importante também a sua pesquisa. E agora eu gostaria de chamar a Marcele, né, para fazer a explanação da sua publicação, da sua pesquisa. Todo mundo. Bom, minha área de pesquisa, desde que eu entrei no Instituto, no ano de 2017, é poesia. Então, eu trabalho com poesia de diferentes formas. Eu entrei com uma página no Facebook, a gente divulgava poesias autorais, e eu também entrei dentro da área de poesia e mulher. O porquê falar de mulher, todo mundo já sabe, né? As importâncias de revelar quem é a mulher, o papel dela na sociedade, desigualdades, enfim. Mas uma pergunta é, por que a poesia? Por que a literatura, né? Como diz Antônio Cândido, a literatura, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Então, a gente utiliza a literatura como um instrumento de reflexão para tentar mudar
estruturas sociais. Então, por isso que eu trabalho com a poesia. E a poesia, no âmbito falando de mulher e de resistência, a gente observou nessa pesquisa que eu fiz, que eu venho fazendo desde 2018, diferenças. Existe uma poética do sublime, como a gente chamou, que são poetisas, que são mulheres que falam de temas altos, que reforçam estereótipos da mulher que é sensível, da mulher que é mãe, da mulher que é protetora, que tem que ter uma beleza sempre. Então, essa mulher. E tem a questão da mulher da subversão, que já é uma poeta, que já vem falar de coisas de si, para outras, que começa a falar de sexualidade, de corpo, da mulher na sociedade, e que ignora um pouco esses estereótipos expressos por outras pessoas. E nessa mesma linha de raciocínio, a gente tem os homens falando de mulheres dentro de poesias. A mulher, para eles, é sempre um objeto de desejo, aquela mulher que encanta, mas que vai levar o homem à perdição, ou a mulher que está sujeita a fazer o que ele deseja, os seus próprios desejos, né? Para exemplificar um pouco, eu tenho uma poesia aqui que fala um pouco dessa poética do sublime, que é Rústica, de Florbela Espanca, que diz assim: ser pura como a água da cisterna, ter confiança numa vida eterna, quando descer a terra da verdade. Meu Deus, dai-me esta calma, esta pobreza, dou por elas meu trono de princesa e todos os meus reinos de ansiedade. Visível na forma como a escrita dela já traz esses estereótipos de feminilidade dessa mulher que é pura, calma, plena, né? Diferente de Marta Medeiros, que uma poesia dela diz assim: quanto mais escrava, mais escrevo, para libertar essa mulher da vida que me habita. Então, essas contradições, o embate dessas duas poesias revelam formas de mulheres. O intuito da minha pesquisa nunca foi dizer qual estava certa ou errada, mas sim mostrar que existem essas variáveis, que a mulher não é só a pureza, que a mulher não é só a beleza, que a mulher é muito mais nesse âmbito social. E, além disso, atualmente eu pesquiso sobre o hibridismo cultural. Então, se a gente falar de mulher, a gente não pode falar só de mulher, porque dentro da nossa sociedade a gente coexiste com diversas variedades. Então, não adianta falar só da mulher, esquecer a mulher negra, ou esquecer a mulher pobre, ou esquecer a mulher negra e pobre. E dentro dessa perspectiva, a gente criou uma antologia de poesias que logo eu vou disponibilizar. Uma autora que eu gosto bastante, que representa muito isso, é Carolina Maria de Jesus, e eu vou ler um poema dela só para finalizar. Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. É isso, galera. Excelente, Marcele. Muito obrigada, tá? E nós temos, ficamos assim maravilhadas, né, com relação ao andamento da pesquisa de vocês, algumas bem assim anteriores ao nosso projeto, outras que iniciaram com o projeto Mais Que Meninas, outras recentes, mas que estão aí enveredando por esse caminho. Isso é muito importante, essas preocupações, esses questionamentos, essas inquietações que vocês sempre estão trazendo. E como a Marcela falou, não é de dizer o que está certo e o que está errado, mas é para a gente perceber que na pesquisa tem possibilidades, né, e a gente pode trazer isso realmente para a nossa realidade, para a nossa discussão cotidiana. Então, agora nós temos, para encerrar esse último bloco, né, como a Denise denominou, nós temos algumas perguntas, né, e agora eu gostaria de convidar a Ana para fazer a sua pergunta para as meninas, a Mariana e a Yasmin. Então, Ana, fique à vontade. Gente, eu queria saber por que pesquisar esses casos em específicos, e por que pesquisar sobre desaparecimentos. Bem, então, a gente pegou os casos que principalmente aconteceram aqui no Brasil e casos que tiveram uma grande repercussão.
a Malala, a gente aprende que a gente pode sim, igual ela estava lutando por educação e conseguiu, teve uma grande euforia em volta disso e ajudou milhares de pessoas. Com a Araceli, a gente aprende que como o sistema funciona quando se diz a uma criança, né? E com a Eloá, a gente aprende que ela foi vítima de feminicídio e que todas elas apenas estavam sofrendo tudo aquilo só por causa que elas eram meninas. Então, é isso. A gente aprende que é injusto isso. Ok, meninas. Nós temos uma outra pergunta agora da Marcele para a Denise. Então, Marcele, fique à vontade para fazer sua pergunta para a Denise. Bom, eu gostaria de saber quais são as contribuições que o coletivo oferece para as meninas e, mais especial, como você participa de um para você. Qual a contribuição para você como estudante, coletivos como esse que a gente participa modificam, são importantes? Então, eu acho que a nossa união é muito importante. Quando a gente fala sozinha, é muito mais difícil de ser ouvida do que quando a gente está unida e falando junto. E começar isso desde a escola, desde do ensino médio, eu acho que é muito rico. E as contribuições são essas, mudar o ambiente escolar, tornar ele mais favorável para a gente, mais aberto. E eu acho que tem o diálogo também, acho que o estudo sobre a nossa própria história, que às vezes não é passado pra gente, a história da luta das mulheres. Então, quando você tá com outras meninas que vão compartilhar cada uma seu conhecimento, eu acho que isso enriquece muito. E acho que tem várias contribuições. É isso. Obrigada, Denise. Uma pergunta muito interessante, né? E uma resposta também, assim, que nos faz refletir bastante. E agora, a Denise também tem uma perguntinha para a Marcele. Então, fique à vontade, Denise. Primeiro, eu gostei muito da tua pesquisa, do teu trabalho, achei muito legal. E a pergunta que eu vou fazer é: como se dão as percepções da resistência feminina na poesia? Muito obrigada. Mas primeiro a gente tem que falar, para responder essa pergunta, a gente tem que falar o que é resistência, né? Resistência no nosso contexto atual é quebrar padrões, é quebrar o que a sociedade nos impõe. Então, através da poesia, no formato, no contexto, no vocabulário que elas usam, no tema que elas tratam, como é falado, como é escrito esses poemas, né? Então, analisar tudo isso, o vocabulário que elas trazem, os temas, é muito importante, relacionar forma e conteúdo. E aí a gente consegue observar que, atualmente, existe mesmo essa forma de resistência, que é o resistir sempre por ser mulher. E isso é em várias coisas, tanto na estética, como na cor, como na violência doméstica. Então, existem muitas formas de resistir dentro da poesia, né? Só um vocabulário diferente, falar sobre coisas que não são ditas, que nós não podemos falar, já é uma forma de resistir. Usar palavras que são ditas que não combina com uma mulher, que não combina com uma menina, um modo de falar, já é uma maneira de resistir. Então, dentro da poesia, são esses aspectos. Muito bem, Marcele. Pesquisas muito, relevantes, né? Tanto para entender esse percurso da mulher na história, como entender o seu lugar na história, o seu lugar de fala. A gente sempre conversa sobre isso quando a gente se encontra, né? Nas atividades, nas ações do projeto. E eu percebo em todas as falas, em todas as pesquisas, que sempre vocês estão buscando esse lugar de fala. Tem algumas que eu percebo a questão da sororidade, né? A Denise, acabou de falar que é importante a gente entender a dor, inclusive a dor da outra, a trajetória da outra. Essa outra pode ser contemporânea, essa outra pode ser a Artemísia, como a Brenda trouxe aí a trajetória, a importância, o legado da Artemísia. Compreender essas relações com relação à violência que acontecem na atualidade, o caso da Malala, da Araceli, que as meninas pesquisaram, a Yasmin, a Maria Quitéria,
a Madeline, eu acho que é assim, né? E, claro, a questão do coletivo também, como que a gente se fortalece para que a gente entenda o que é essa sororidade. A violência que é estrutural, na poesia, a Marcela já traz essa perspectiva também, que essa violência ela não é de agora, né? Ela tem uma estrutura aí, ela é antiga, então a gente discute, a gente quebra com paradigmas, com esse não lugar que não passam para a gente que não é pertencente à mulher, e a gente sabe que tudo pode ser possível e que a gente pode estar onde quiser e falar o que quiser. E que a gente tem pensamento próprio, né? Isso é muito importante. Então, o intuito dessas discussões e de tudo que a gente faz no projeto é no sentido tanto da prevenção, mas não é só da prevenção, mas é da resistência, né? Que a Marcela conceituou muito bem o que é a resistência. A resistência é você também ter esse lugar de fala e você ter noção que você tem esse lugar de fala, né? E a gente resiste cotidianamente, simplesmente por ser mulher, simplesmente porque a gente vive em uma sociedade que foi estruturada dessa forma, sobre o poder patriarcal, né? E geralmente as mulheres se calavam, porque quem fala sempre é o homem, ou então quem fala é quem tem esse poder da fala. Mesmo entre as mulheres ainda tem uma divisão de quem fala é quem tem o poder da fala, de quem está, de certa forma, sobre alguma representação, mas quando a gente estuda e quando a gente entende essas questões, a gente entende também que qualquer uma da gente pode ter esse lugar de fala, independentemente do lugar onde esteja, né? E tudo isso vem combinar com o que a gente chama tanto da sororidade, que tem que existir realmente, a gente entender a dor da outra, como também com o empoderamento, né? E o empoderamento é isso, é você ter essa noção de que tudo isso acontece, é você saber distinguir o que é uma violência, por exemplo, simbólica, né? Que cotidianamente a gente passa por esse tipo de violência, a violência mais explícita, né? Que é justamente a violência física, a violência verbal e outros mais tipos de violência que a gente estuda. Então, meninas e Leandro, né? Temos a participação do Leandro. Foi muito bom ouvi-los e ouvi-las. É muito bom saber que vocês estão empenhados nessas pesquisas, né? Isso é muito orgulho para nós, professores, para todos os componentes aí do projeto, que são outros professores também, para o próprio IF, né, Telêmaco Borba, e eu acredito que o caminho é esse, né, vocês pesquisarem, vocês entenderem como é que esse tipo de violência está estruturado. Então, eu agradeço, eu passo a palavra para a Denise, para ela fazer o nosso encerramento desse momento, né, e esperamos, assim, que todas as pessoas que assistam, que apreciem esse nosso momento, que tenham o prazer de entender e de aprender um pouco mais com vocês. Obrigada. Eu estou muito feliz, estou muito agradecida. Faço um agradecimento aqui em nome de todos do projeto. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa roda de conversa, que tirem muito proveito das nossas pesquisas. Só isso mesmo. Muito obrigado e tchau.